Deus permite circunstância ruim na nossa vida. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio, como Ele nos deu, para nós escolher viver as circunstâncias ou viver a palavra dele. Porque Deus chamou eu e você para vivermos a palavra dele, não para vivermos as circunstâncias da vida. Porque quando vivemos pelas circunstâncias, nós fizemos várias perguntas para Deus. Perguntamos por quê, o que eu fiz, por que eu estou merecendo isso, será que eu mereço isso? Nós fizemos várias perguntas para Deus, quando nós vivemos as circunstâncias e não a palavra dele. Mas Deus quer que nós vivamos a palavra dele. Porque Deus, Ele não disse para nós que quando nós nos entregássemos a Ele, entregássemos a nossa vida para Ele, a nossa vida iria ser um mar de rosa, a nossa vida ia ser perfeita depois daquele dia, não? Jesus foi bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que quer dizer esse bom ânimo que Jesus disse? Tem de bom ânimo. Viva a palavra de Deus, não viva pelas circunstâncias. Isso quer dizer, aliás, isso não quer dizer que nós vamos ignorar as circunstâncias. Nós estamos passando por uma circunstância que não é agradável, que não é o que nós gostamos, mas nós não vamos focar na circunstância. Focar nele, focar na palavra dele. Porque se nós focarmos nas circunstâncias, nós vamos sucumbir. O nosso barco vai afundar. Assim como, lá na tempestade que Jesus acalmou, os discípulos eles estavam olhando para a tempestade. O que aconteceu? O barco ia afundar. Aí eles tiveram que chamar Jesus, para Jesus acalmar a tempestade e para acontecer a bonança, né? O que acontece? Nós temos que focar na palavra. Nós temos que escolher. Eu escolho viver a circunstância ou eu escolho viver a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, que o justo vive da fé. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você está passando neste momento. Deus sabe e Ele está dizendo para você que por pior que seja a tua circunstância, escolha viver a palavra de Deus. Não escolha viver a circunstância. Se nós formos olhar para a vida dos homens e mulheres de Deus ali que estão na Bíblia, são vários exemplos, mas eu gosto muito de falar do exemplo de José, que José ele tinha um sonho, ele teve um sonho, Deus deu um sonho para ele. Só que, depois que ele contou o sonho, começou a acontecer tanta coisa, tanta circunstância ruim na vida dele, que se ele fosse viver aquelas circunstâncias que ele estava vivendo, ele ia simplesmente se esquecer do sonho dele, ele ia simplesmente não lembrar mais do sonho dele e não buscar aquele sonho. José passou por todas aquelas dificuldades que, se fosse no nosso caso, nós iríamos simplesmente falar coisas horríveis, de repente, para Deus, né? Mas José não. José, ele focou no sonho dele. Ele focou na palavra de Deus, porque o sonho foi Deus que deu para ele. Ele focou no sonho, ele focou na palavra de Deus. Ele escolheu viver a palavra de Deus na vida dele, mesmo em meio a circunstância difícil. Ele não viveu aquela circunstância. Ele não escolheu viver a circunstância, ele escolheu viver a palavra de Deus. Ele escolheu viver para Deus. Quando nós vivemos para Deus, nós não vamos ficar perguntando toda hora coisas para Deus. Senhor, mas por quê? Senhor, mas o que está acontecendo comigo? O que eu fiz, Senhor? Senhor, mas cadê o Senhor que me abandonou? Nós não vamos falar essas coisas. Nós vamos viver para Deus, viver a palavra dele.
Quando vivemos a palavra de Deus, nós vivemos para Deus. E aí o milagre chega, a bênção chega, a vitória é grande, como foi na vida de José. José teve um sonho, José teve o que Deus queria para ele. E José escolheu viver aquele sonho. Em todo tempo, em toda circunstância que ele passou, circunstância ruim na vida dele, ele escolheu viver a palavra de Deus. Ele escolheu viver para Deus. E no tempo certo, veio a vitória grandiosa na vida dele. Eu quero dizer para você que o que eu e você precisamos escolher, o que Deus quer que você escolha, é viver a palavra de Deus. Não viver a circunstância da tua vida. É lógico que muitas pessoas podem dizer, Veroniza, mas tu não está na minha pele, não sabe o que eu estou passando para falar isso. Lógico que não. Assim como você também não está na minha pele e também não esteve, na minha pele e não está na minha pele. Então assim, cada pessoa tem as suas circunstâncias difíceis, tem as suas dificuldades, tem os problemas. Todos nós. Não existe uma pessoa neste mundo que não passe por dificuldades, que não passe por problemas, por adversidades. Todos passamos. Só que quando nós já pensamos assim, mas tu não está na minha pele, mas o problema que eu estou passando é muito difícil. O problema nosso, quando nós estamos passando por um problema, é difícil. Mas nós nunca podemos pensar que o nosso problema é mais difícil que o outro. Porque sempre vai ter pessoas passando por problemas mais difíceis que nós. E mesmo que o nosso seja o mais difícil do mundo, ele não é mais difícil para Deus. Para Deus ele não é mais difícil. E por isso que Deus quer que eu e você vivemos a palavra dele. Escolhemos viver a palavra dele. Escolhemos viver para ele. E não escolher viver a circunstância. É isso que Jesus quer de mim, de você. Deus te escolheu. Deus te chamou do ventre da tua mãe para te viver a palavra dele na tua vida. Para te focar na palavra. Ele diz para você, não temas, eu sou contigo. Se você foca na palavra, você não vai temer a circunstância, você não vai temer o problema. Você vai lembrar, Deus disse para mim não temer, que Ele me ajuda, que Ele me esforça, que Ele me sustenta. Deus falou que Ele está contigo, vai estar contigo todos os dias até a consumação do século. Então, quando você olha para a palavra, você vê a bênção de Deus. Você vê o escape, você vê a saída dessa circunstância. Você vê a vitória. Logo mais está a vitória. Você consegue ver pela fé. Quando você escolhe viver a palavra de Deus. E sendo assim, você vai escolher viver para Deus. Viver para Deus é sim viver o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para ti. Depois da circunstância difícil, vem a vitória, vem a glória sobre a tua vida, vem a abundância de Deus sobre a tua vida. Vem o melhor de Deus sobre a tua vida quando passa essa circunstância ruim. Então, para nós passarmos pela circunstância ruim, para nós vencermos a circunstância da vida, é olhar para a palavra, é escolher viver a palavra em meio à circunstância. Viver a palavra é declarar, é orar, é repreender o mal, é ficar fortalecida no Senhor, é se fortalecer no Senhor, é se regozijar no Senhor, é se alegrar no Senhor, é cantar louvores a Deus em meio à circunstância difícil, cantar louvores, louvar a Deus, glorificar o nome de Deus, dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso. Não ficar falando no problema, ficar falando na circunstância, mas falar de Deus, falar da grandeza, das maravilhas de Deus. É isso que Deus quer para mim e para você. Que nós venhamos focar na grandeza dEle, no poder dEle. Não no que está tentando nos oprimir, que está tentando nos fazer desanimar. Se nós olhar para isso, com certeza. Ninguém consegue ficar em pé olhando para a circunstância, para a dificuldade. Então, escolha viver a palavra de Deus. Escolha viver para Deus e não viver a circunstância. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus e peço que você deixe seu like no vídeo. O teu like é muito importante para que o vídeo alcance mais pessoas. E também
Se inscreva no canal se não é inscrito e deixe um comentário o que você achou dessa palavra, o que você pensa também sobre essa palavra, o que você já tem aprendido de Deus sobre isso. E aqui na descrição tem uns materiais com seus links ali que vão te ajudar no teu crescimento espiritual. Deus abençoe a tua vida. Tchau!